O assunto da aula de hoje aqui são algoritmos numéricos. A gente entende por algoritmos numéricos algoritmos que calculam valores, em geral, em ponto flutuante. E são da mais alta importância para engenheiros e cientistas. Nós vamos ver aqui alguns métodos e alertar vocês para alguns dos problemas que podem vir exatamente do uso de ponto flutuante. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é um método para integração. É o seguinte, nós queremos calcular numericamente, certo? A integral de a até b de uma função que a gente conhece, certo? F de x dx. A gente ou não conhece a integral indefinida dessa função, ou ela é difícil de calcular, ou até ela não existe. E a gente quer, entretanto, saber numericamente o valor dessa integral entre dois pontos, sendo a integral de uma função. Bom, ou, em outras palavras, a gente quer saber quanto mede a área debaixo de uma certa curva. Existe uma função do Scilab, tá bom, chamada int_g, que faz isso muito bem. Tá bom? Melhor que qualquer coisa que a gente faça aqui, mas nós vamos aprender como foram todos os nossos exemplos praticamente aqui nesse curso. Bom, então, a primeira coisa é o seguinte, nós temos uma área debaixo de uma curva toda bonitinha assim, e cuja área é difícil de saber. Mas qual a área que a gente sabe muito bem? Um retângulo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aproximar a área debaixo da curva por um tanto de retângulos que, de alguma forma, a soma é próxima da área. A soma das áreas dos retângulos se aproxima da área embaixo da curva. Então, a gente começa dividindo um intervalo AB em n subintervalos iguais, tá bom? Então, você vai ter n mais 1 pontos para ter n intervalos, tá certo? Então, o x1 coincide com o A, o xn mais 1 coincide com B, e os restantes estão regularmente espaçados aqui nesse intervalo. Depois que nós fizemos essa divisão em subintervalos, nós vamos aproximar a área da curva por uma soma de retângulos. E as duas somas clássicas são conhecidas como somas de Riemann, que são somas de Riemann pela esquerda e pela direita, que é o que eu vou mostrar logo agora aqui. Então, aqui, ó, a soma de Riemann pela esquerda é o seguinte, você faz um tanto aqui, tá vendo? Aqui está o meu intervalo, aqui eu fiz a divisão, sim? E eu vou aproximar a área debaixo dessa curva aqui, essa curva em preto aqui, sim? Eu vou aproximar pela soma das áreas desses retângulos que estão aqui. E chama-se pela esquerda porque para cada retângulo, sim, é o canto superior esquerdo que coincide com a curva que eu estou tentando integrar. Qual que é a área de cada retângulo aqui, gente? É a altura, é largura vezes altura. Tá bom? A largura de todos é ΔX. A altura, qual que é? Se é no canto esquerdo, superior esquerdo, que ele coincide com a curva, tá bom? Então é o valor da função, aqui no intervalo entre x índice i e x índice i mais 1, é o valor da função em xi. Tá bom? Então a área é a altura, f de xi, vezes a largura, que é ΔX. Uma outra forma seria a soma de Riemann pela direita, certo? Então, agora é o canto superior direito do retângulo que toca na curva. Então, é a mesma coisa, tá bom? Só que a área, agora aqui, no intervalo entre x índice i e x índice i mais 1, é a altura do lado direito. Bom, então, a altura, que é f de x índice i mais 1, tá bom? Esse daqui, certo? Vezes a largura, que continua sendo ΔX. Vocês podiam pensar aqui, por essas curvas aqui, que a soma pela direita está sempre um pouco abaixo da curva, e da esquerda sempre um pouco acima da curva, mas isso só depende de para qual lado essa curva está crescendo ou decrescendo, que fica superior ou inferior. Você veja que aqui, ó, esse exemplo aqui, que a curva cresce e decresce, tá bom? Nesse pedaço aqui, a soma de Riemann pela esquerda está inferior à curva e aqui está superior à curva, tá bom? E aqui também, os dois casos aqui, essa relação se inverte, tá bom? Então, não necessariamente uma é inferior ou superior. Quais são as fórmulas? Bom, a área do primeiro retângulo mais a área do segundo retângulo, mais
todos os outros, tá certo? Mais a área do último retângulo, tá bom? A área do último retângulo, tá bom? É o lado esquerdo dele para a soma de Riemann pela esquerda, tá bom? É a altura do lado esquerdo, que é f de xn, vezes Δx, tá bom? Δx você coloca em evidência, tá bom? Então fica Δx multiplicado pela somatória de I variando de 1 até n de f de x índice I. Pela direita, o que é? É a área do primeiro retângulo, tá bom? Que é a altura dele no lado direito, tá bom? F de x2 vezes Δx, mais o segundo retângulo, mais o terceiro, não sei o que, mais o último retângulo, que é a altura dele do lado direito, f de xn mais 1, vezes a largura. Bom, então é ΔX com a somatória de I variando de 2, tá bom? Até n mais 1, f de x índice I, tá bom? Então, essa daqui pela esquerda vai de I igual a 1 até n, e essa daqui vai de I igual a 2 até n mais 1. Então, com isso aqui, a gente já consegue fazer uma função para calcular isso daí. Tá? E aqui a gente já vê imediatamente a utilidade daquela ideia de você passar uma função como parâmetro de outra função. Tá bom? Então, essa aqui é uma função genérica para calcular a soma de Riemann pela esquerda. Tá bom? A função f você recebe como parâmetro, a e b é o intervalo e n é o número de subintervalos que você quer dividir nesse intervalo. Então, o que a gente faz? Faz x igual a linspace encaixa como uma luva aqui, tá bom? Linspace vai de A até B com n mais 1 pontos. O delta é o que? É B menos A sobre N. E o valor da integral é o que, gente? É a somatória da função f aplicada à parte de x, que vai de 1 até n. Isso tudo multiplicado pelo ΔX, que é a largura comum. Tá? Ou seja, é exatamente a transcrição dessa fórmula que está aqui. Como é que a gente vai testar isso daqui, gente? Nós vamos testar para ver se nós estamos calculando aproximadamente o valor da integral com uma função que a gente conhece, a integral indefinida dela. Então, integral de 0 a π sobre 2 de seno de x, a integral indefinida de seno é menos cosseno. Bom, então, essa integral aqui dá 1. Então, essa integral é 1, então o que eu vou fazer agora é testar para ver se eu estou me aproximando efetivamente desse valor. Então, aqui está a função left Riemann sum, tá bom? Essa parte aqui, até aqui, é igual ao slide. Tá? A parte aqui de baixo, faz um desenho bonitinho que vocês já vão ver em seguida aqui. Agora, certo? Eu faço uns gráficos para mostrar o que está acontecendo. Eu vou rodar a função, vamos executar a função, e agora aqui eu vou fazer vou ter com 3 subintervalos, tá bom? Eu vou calcular essa integral, cujo valor deveria dar 1. Tá bom? Aqui está o desenho que ilustra qual foi o processo, tá bom? O primeiro retângulo, a altura dele é 0, tá bom? O segundo é esse, o terceiro é esse. Só pelo desenho aqui a gente já vê que o resultado não deve estar bom. Tá bom? O resultado deu 0,71, deveria dar 1. Tá bom? O que nós precisamos fazer? Aumentar isso daqui, né? Então, vamos pôr aqui agora 30. Aí, já ficou bonitinho, né? Agora, vamos ver numericamente aqui o que deu. Já estamos aproximando de 1. Bom, e agora vamos fazer ainda com 3.000. Tá bom? Sem miséria. O desenho não fica muito bom, claro, tá bom? E aqui o resultado aqui, tá bom, gente? Deu muito próximo de 1. Então, você pode aumentar, mas isso aqui, gente, já ilustra uma característica básica do cálculo numérico, tá bom? Dos algoritmos numéricos. Quando você quer um valor desse, quer a integral disso daqui, é porque você quer calcular quanta energia você vai precisar para levar essa bola daqui para o alto daquele morro.
Ninguém calcula isso, gente, com 8 casas decimais, não. Pode até ser que calcule se você estivesse trabalhando num mecanismo de extrema precisão, tá bom? Mas mesmo que seja de extrema precisão, é dessa extrema precisão, tá bom? São 8 casas decimais, e não mais que 8. Então, você normalmente se satisfaz com uma certa precisão. Tá? E o algoritmo só precisa funcionar até aí. Na verdade, nós estamos trabalhando assim o tempo todo. Bom, nós sabemos que π tem infinitos algarismos, sabemos? A gente usa esse π que tem aqui, é uma aproximação com o tanto de algarismo aqui que o Scilab oferece. E só isso, não é o valor verdadeiro, o transcendente de π, não. Então é assim, na prática, se você está calculando uma viga, gente, ninguém calcula uma viga nem com precisão de milímetros. Bom, milímetros é porque se você for extremamente exigente, bom? E mais do que isso é bobagem. Então, na prática, cada situação você escolhe quantos intervalos você vai dividir para saber com qual precisão que você vai trabalhar. A função, a soma de Riemann pela direita, gente, é a mesma coisa. X, lim space, tá bom? De A até B com N mais um ponto, delta B menos A sobre N, tá bom? E o resultado é a função sum aplicada a um vetor. O vetor é o quê? É o resultado da função f aplicada a um vetor, que é x, a parte de x que vai de 2 até n mais 1. Tá bom? Então, é o x só tirando o primeiro ponto. Tá aqui, certo? Aqui também é a mesma coisa, tá certo? Só a parte de cima aqui que faz a conta que é necessária mesmo, tá bom? E a parte aqui de baixo é para desenhar o gráfico. Tá? Daqui para baixo. Então, rodando aqui. Então, aqui, gente, aqui com 3 subintervalos só, tá bom? A curva, nós aproximamos por isso daqui. Bom, então, claramente, aqui visualmente já está ruim, bom, e numericamente que a gente vê que está bem ruim também. Repetindo isso daqui com 30 pontos, bom, já melhora o nosso valor. E visualmente também fica bem melhor. Mais uma vez aqui com os 3.000, tá bom? E nós temos aqui o valor correto até a quarta casa decimal. Ok? Bom, mas o próprio título da sessão já estava falando em trapézios, né? E trapézios também são figuras geométricas cuja área é facilmente calculável, tá bom? Qual que é? A altura média vezes a largura, tá bom? Então, a área desse retângulo aqui, desse trapézio aqui, qual que é? É essa altura aqui, que é o quê? F de x índice i. Mais essa altura aqui, dividido por 2, tá bom? Essa aqui é f de x índice i mais 1, multiplicado pela largura, tá bom? Aqui, ó, altura média, isso aqui, a soma dos dois dividido por 2, multiplicado pela largura. Tá bom? Vocês reparem ainda aqui que cada lado de trapézio aqui, ele entra no trapézio da esquerda e no trapézio da direita. Bom, exceto o primeiro e o último. Bom, então qual que é a fórmula, gente? Aqui, ó, primeiro trapézio, segundo trapézio, até o último trapézio. Então, ó, como eu te falei aqui agora numericamente, tá certo? O f de x2, ΔX claramente pode ser posto em evidência, tá bom? O que acontece com o meio? O f de x2, gente, ele aparece aqui dividido por 2 e aparece aqui também dividido por 2. Bom? Então, somando esse que está
torto aqui, também com esse torto aqui, dá f de x2 só. Bom, então todos eles vai acontecer isso, exceto com o último. Bom, então você tem as exceções do primeiro lado, o lado esquerdo do primeiro trapézio, o lado direito do último trapézio, são as duas exceções. Os outros todos entram duas vezes, portanto dividir por 2 não é preciso, então essa aqui que é a fórmula. Δx em evidência, o primeiro mais o último continuam dividido por 2, bom, mais a somatória de todos os outros. Tá bom? Do segundo até o penúltimo. Então essa aqui é a fórmula e essa aqui é a função. Linspace, bom, Δx é isso daqui, aqui é a fórmula exatamente, tá bom? A altura média, certo? Do primeiro e do último, tá bom? Mais a somatória das funções, da função aplicada à parte do vetor que vai de 2 até n, tá bom? Do segundo até o penúltimo, isso tudo multiplicado por Δx. Ok? Seja exatamente a transcrição dessa fórmula que está aqui. Bom, você vê que com 3 já não está tão ruim, não é? Olha aqui, vamos ver numericamente o que deu, tá bom? Já deu pertinho de 1 aqui, tá bom? Se nós colocarmos 30 pontos, bom, a gente nem consegue ver aqui a diferença, mas aqui a gente vê alguma coisa. Se colocarmos os nossos 3.000, deu aquele manchadão aqui e deu 1 exatamente, 1, quer dizer 1 isso aqui, gente? Não, quer dizer 1 do que a gente está conseguindo ver aqui formatado pelo Scilab. Tá bom? Então é isso que é a aproximação. Tá bom? Tem aqui um quadro comparativo aqui para vocês usarem sempre a soma trapezoidal, a não ser que tenha outros métodos ainda mais eficientes, tá bom? Olha aqui, gente. Com n igual a 2, 4, 8 e 16. Vocês reparem aqui que o erro do trapézio está quase sempre uma ordem ou 2 ordens de grandeza menor do que o erro dos outros dois. Bom, e o trabalho é praticamente o mesmo. Só você olha ali, a função é igualzinha. Não tem diferença nenhuma. Existem outros métodos. E assim como a gente aproximou a curva aqui por essa reta aqui entre esse ponto e esse ponto, tem um método de Simpson que ele faz a interpolação, ao invés de fazer essa interpolação por uma reta, ele faz uma interpolação por um polinômio de segundo grau. Então dá para encostar mais ainda aqui e tem uma fórmula que também não é complicada. Sabe? Dá para fazer, mas aqui está fora um pouco do nosso escopo aqui, é mais para vocês terem uma intuição de como que as coisas são feitas. Tá bom? Então existem métodos ainda melhores para se fazer isso.